Olá, turma do oitavo ano. Bom, a gente vai fazer um resuminho do Chile aqui, né, uma revisãozinha do que a gente deu na aula passada, só para a gente relembrar e estar mais confiante para o simulado, né? Então, vou projetar a tela aqui para vocês para a gente começar a nossa aulinha. Bom, a gente tem o território do Chile, né? A gente pode ver como ele é composto, como ele é dividido, né? Tem a sua capital, que é Santiago, e a gente vê que ele faz fronteira com a Argentina, com a Bolívia e também com o Peru. E a gente pode ver que ele é banhado pelo Oceano Pacífico, né? Então, a gente vê que o território chileno ele tem um relevo acidentado, montanhoso, e está distribuído ao longo de uma área vulcânica, onde podem ocorrer tremores de terras e terremotos. Notavelmente, o ocorrido em 1960, com 9,5 graus, o maior já registrado na Terra, e outro de 8,8, em fevereiro de 2010. A largura do país oscila entre 440 e 90 quilômetros. Não são mais do que 20% do seu território são de planícies. Lá existem 4 tipos de relevo, que se desenvolveram no sentido norte-sul, que são eles planícies costeiras ou litorais, a Cordilheira da Costa, a Depressão Intermediária e a Cordilheira dos Andes, por 9.000 quilômetros de cordilheiras, né? Que 4.600 estão localizados no território chileno, e sua altitude ultrapassa aos 6.000 metros na região norte. Então, a gente pode ver as características aqui, né, do Chile, a sua formação das suas cordilheiras. Devido ao fato do território chileno ser muito estreito, os rios não cruzam longas distâncias. Suas correntezas vão do leste para o oeste e não são navegáveis. Suas águas são importantes para a agricultura, já que permitem a irrigação do solo, né? Na pequena parte que a gente vê ali que tem agricultura, são por causa dos rios, né? E vários rios, como o Mapucho, né? E esses rios possuem um grande potencial hidroelétrico, embora não sejam totalmente aproveitados para esse fim. Mas tem vários rios no Chile que não são aproveitados para esse fim, que são só usados para a agricultura. O Chile, graças à sua extensão, é um país com grande variação climática. De maneira geral, podemos dizer que existem 3 zonas climáticas. No norte, predomina o desértico, né, que caracteriza poucas precipitações, tem poucas chuvas no norte do Chile. Já nas zonas centrais e no sul, predomina o clima temperado, que quanto mais avança para o sul, mais é designado as 4 estações do ano, né? E as chuvas aumentam e permanecem o ano todo. Então, a gente vai ver um pouco sobre o clima e a vegetação. Graças à diversidade de climas, o Chile apresenta também grande diversidade das plantas. Na região norte, a vegetação é escassa e se destacam os arbustos de grande variedade de cactos. Na medida em que se avança para o sul, o clima se torna mais úmido, a vegetação fica mais densa e diversificada, até culminar no extremo sul, com floresta de carvalhos e araucárias, dentre outros tipos de árvores. Na porção antártica do território chileno, só são encontrados musgos e líquenes. A fauna feita à flora também é muito variada, porém menos abundante. Os mamíferos que mais se destacam são os pumas, a vinhuma, a lhama, e a gente vê também pequenos seres como o pudu, né, que chegam a ter 36 centímetros de comprimento. No litoral sul do Chile, podemos encontrar leões marinhos, focas e, nas águas mais austrais, baleias. No Polo Sul, onde o Chile tem um território, há muitos pinguins, dentre dos quais se destaca o pinguim imperial, pela sua beleza. Então, a gente pode ver que o Chile também tem a sua grande divisa, né, ali com os polos, onde ficam os leões marinhos, as focas, né, que é uma área mais fria, né, e também a Cordilheira dos Andes, onde culminam os pontos mais frios, né. Então, aqui a gente pode observar um pouquinho a vegetação, né, o solo não é bem desenvolvido, a vegetação, por consequência, também não é bem desenvolvida, é uma vegetação rasteira, né, de musgos. Então, a gente vai ver conquista e construção espacial, na página 363. O Chile teve uma ocupação conturbada, contudo, desenvolveram uma estável atividade agropecuária voltada para o consumo interno
e centralizado na figura das grandes fazendas. Ou seja, depois de 3 séculos de dominação, o Chile se proclamou independente como resultado de um esforço nativista da elite, né, que era formado por mestiços, indígenas e espanhóis. Eles voltaram a sua economia e sua atividade agropecuária para dentro, né, para manter o próprio país. Então, a sua espacialidade social, na página 363, a gente vê, né, que é uma população mestiça, que foi colonizada pelo espanhol, e a gente vê a divisão, né, dessa população que, com o fluxo migratório, aumentou, né, a morte dos índios. Então, a população do Chile chega a ter 5% indígenas, né, de Mapuches, aproximadamente 1 milhão no sul do país, e Amaras e várias outras etnias, e ilha do extremo sul, né, como a Ilha de Páscoa. Alguns grupos europeus chegaram ao Chile para se estabelecer nas regiões portuárias, e ao extremo sul e norte, durante o século XVI, XIX e XX, entre eles jugoslavos, franceses, ingleses, irlandeses e italianos. Mas a gente viu, né, que a conquista, né, que o território chileno ele foi dominado pelos espanhóis. Então, a gente vê que, historicamente, os principais grupos de imigrantes correspondem àqueles que vêm das paisagens e que fazem fronteira com o Chile, né, que é a colônia peruana e a maior seguida da Argentina. Um dos principais fatores que tem produzido esta imigração foi o importante crescimento da economia chilena, né, que a gente vê que é uma economia que vem se desenvolvendo muito. Então, durante as últimas décadas, da mesma forma, a migração de outros países latino-americanos tem também sido de grande importância. A migração do Chile, né, em busca da economia, essa alta economia. Essa realidade torna a população chilena bastante homogênea, o que serviu para uma criação de uma identidade nacional denominada chilenidade. Então, a gente vê que essa espacialidade social ela está ligada também à questão da economia, né, que é voltada para o comércio interno. Então, na página 364, a gente vai falar um pouco da economia, cuja sua moeda é o peso, né, que é conhecido internacionalmente como uma das mais sólidas do continente americano. Durante o período militar, foi adotado o modelo neoliberal, e também foi mantido pelos governos posteriores, né? E graças a uma sólida base institucional, há uma forte coesão parlamentar voltada para a política econômica, manteve o Chile durante a década de 90 com um crescimento anual de 7%, de 2000 a 2007 numa taxa de 5%. Então, a gente vê que é uma economia bem desenvolvida, né? Na década de 70, o Chile manteve a redução de tarifas e a eliminação de barreiras comerciais. Graças a essa política de livre comércio, o Chile assinou tratados com parceiros importantes, como NAFTA, União Europeia, Mercosul, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, entre outros países, para abrir o seu mercado. Então, o Chile ele é o maior com o número de tratados de livre comércio assinados nas áreas econômicas que a gente tem aqui no continente americano. E ele representa 90% da população mundial. Então, a gente vê que o Chile tem contato com vários outros países, né? O crescimento econômico nas últimas décadas melhorou alguns aspectos sociais. A expectativa de vida aumentou para 74 anos para os homens, de 80 para as mulheres, a taxa de analfabetismo ficou de 3%, a mortalidade infantil diminuiu também. Então, o Chile, no entanto, é um país que apresenta péssima distribuição de renda, que é um fato que causa uma grande diferença entre ricos e pobres. Em 2005, segundo o Banco Mundial, o Chile estava em oitavo lugar na lista de países desenvolvidos, desempenhando um papel inferior aos países africanos mais pobres, como a Nigéria, por exemplo, né? Então, a gente vê que o Chile ocupa uma colocação, né, muito de países desenvolvidos com uma sociedade, com uma distribuição de renda, uma desigualdade social muito grande, comparado até a países como a África. A sua espacialidade econômica. A energia é outro problema do Chile, que produz apenas 4 mil dos seus 228 milhões de barris de petróleo que consome diariamente. O gás que é consumido no país é quase todo importado da Argentina, e a energia elétrica é produzida por hidrelétricas, né,
e termoelétricas, que estão operando já no limite, com as termoelétricas com 54% e as hidroelétricas com 54% e as termoelétricas com 46%. Bom, a gente vai falar um pouco da flora, né, local. Em função do clima, a vegetação é pouco abundante, com grande aparência de cactos e plantas espinhosas. É um dos melhores exemplos de deserto absoluto sobre a Terra. A mais úmida. O Vale Central permite o crescimento de várias espécies de cactos, épinos, gramíneas, né? Segundo o Chile, da qual são as nozes, são comestíveis. O sul da Valdívia, né, é abrangido por florestas densa e úmida, compostas de louros, magnólias, lineares, né, e diversas variedades de faias e coníferas, né, que são aquelas árvores em forma de cone. Ainda assim, no sul permanecem os cedros, as florestas araucárias, a região austral e as zonas de estepes, né, que a gente falou, são essas zonas de transição. Né? Então, a gente vai falar sobre os principais setores econômicos agora, né? Que a agropecuária corresponde a 5% do PIB e a 10% das exportações chilenas. Esse setor da economia baseia-se no cultivo de trigo, uva, aveia, cevada, milho, girassol, alho, entre outros produtos. O país também possui a criação de bovinos, ovinos, aves e suínos, além da pesca, uma importante fonte de renda para a população. As belezas naturais, a arquitetura, o valor histórico, entre outros fatores, impulsionam o turismo, né? Que aproximadamente 2 milhões de pessoas visitam o Chile por ano. O principal destino são as estações de esqui, né? E também a Patagônia e a Ilha de Páscoa, que são um dos principais destinos turísticos. A Ilha de Páscoa é a última fronteira da América do Sul, ela possui raízes da Polinésia. Embora a história não seja totalmente conhecida, estima-se que navegantes da região oeste do Pacífico tenham aportado por lá por volta de 1000 anos. O nome deriva da sua descoberta, né? Foi no domingo de Páscoa do ano de 1722, que posteriormente ela foi anexada ao território chileno. A ilha teria sido originada a partir de erupções vulcânicas, dando origem a formações rochosas. Os moais, né, que são essas antigas, né, construções que chamam muito a atenção dos turistas para o Chile, que as pessoas não sabem certo, né, como que eles chegaram até lá e como foram construídos. Bom, então, uma grande importância, a gente viu que o Chile tem em sua economia a sua base bem forte, né, é voltada para o comércio interior, ele tem contato com muitos países, né, de livre comércio, e também tem a parte do turismo, das estações de esqui e da Ilha de Páscoa. Bom, gente, essa foi a nossa revisão. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês me chamem. Boa tarde para vocês, boa aula.